Filipenses capítulo 2, versículo de número 6, está escrito assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga comigo: Jesus, o agente do avivamento. Diga mais forte: Jesus, o agente do avivamento. Tome seu assento, por gentileza, louvando a Deus. Servos e servas de Deus, Jesus é o nome mais repetido nas nossas reuniões e não poderia ser diferente. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus é o salvador das nossas almas. Jesus é o princípio e o fim. É o alfa e o ômega. É o que era e é o que há de vir. Jesus é o rebento do tronco de Jessé. Jesus é a estrela da manhã. Jesus é a raiz de Davi. Jesus é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é o co-criador da humanidade, porque quando o Pai decidiu criar o homem, Ele reuniu-se com o Filho e com o Espírito e disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Jesus é o Criador da humanidade, e na condição de Criador é o único dos três seres divinos que se fez carne e, apesar de ser Criador, se tornou criatura por 33 anos. Jesus é o maior, Jesus é o melhor, Jesus é o mais completo, Jesus é o mais pleno, Jesus é o perfeito, homem perfeito, Deus perfeito. Nele não há defeito, nele não há falha, nele não há acusação. Ele nunca pecou, ele nunca falhou, nem com os olhos, nem com a mente, nem com a boca, nem em atitudes, nem em ações. Jesus é a razão do culto, Jesus é o centro da Bíblia, Jesus está presente em Gênesis até o Apocalipse. Jesus é a razão do culto da igreja, Jesus é o solucionador dos problemas da igreja, Jesus é o que cura, salva, liberta e vai buscar a igreja para morar com Ele no céu outra vez. Quem pode dar glória a Deus por este Cristo maravilhoso? Primeiro texto que nós lemos, o anjo se apresenta ao pai terreno de Jesus, José. Ele informa a ele que o menino que Maria, aquela moça pura, vai ter, e ele vai ajudar a criá-lo. Ele deve colocar o nome de Jesus na criança. Então o primeiro texto vai revelar uma criança recém-nascida que vai receber um nome. É mais um menininho hebreu que está nascendo. É mais um menininho judeu que está nascendo. É um filho de carpinteiro que vai crescer em Cafarnaum, em Nazaré, em Belém, por ali naquela região. Mas o segundo texto já não é mais um menininho indefeso. O segundo texto já não é um nome como tantos outros. O nome Jesus era familiar, era comum na Palestina, ali em Israel. Mas o seu nome agora não é comum, o seu nome não é como qualquer outro. Este nome que no primeiro texto era de um menininho indefeso, agora é o maior nome de todos. É o nome que está acima do nome de Paulo. É o nome que está acima do nome de Abraão. É o nome que está acima do nome de Isaac, Jacó, Moisés, Josué, Gideão, Baraque, Jefité, Davi, Salomão.
É o nome daquele que está acima de qualquer domínio, poder e potestade. É o nome que está acima de tranca-rua, de sete flechas. É o nome que está acima da besta. É o nome que está acima do inferno inteiro. Está acima de Satanás, está acima dos demônios. É o nome que está no mais alto nível e ninguém alcançou e ninguém nunca jamais alcançará o poder deste nome. É por isso que é o tema que eu mais gosto de abordar nas pregações. Eu preguei 4 vezes esta semana, com esta agora, e todas as 4 eu falei de Jesus. Você já notou que a mensagem de Jesus é a mensagem mais poderosa? O louvor que fala de Jesus é o louvor que mais impacta a nossa vida. A igreja não quer hinos que nos levem a nos emocionar. A igreja quer hinos que falem do verbo, quer hinos que falem daquele que morreu, mas está vivo e anda no meio dos 7 castiçais, tem 7 estrelas da mão, aleluia, anda passeando no meio da igreja, anda se movendo, agora está sentado num alto e sublime trono. Quanto mais bradamos o nome de Jesus, mais a igreja se alegra. Eu não fui salvo por Abraão, eu não fui salvo por Isaac, eu não fui salvo por Jacó, eu não fui salvo por Josué, eu não fui salvo por Flávio Josefo, eu não fui salvo por nenhum homem, Martinho Lutero, nenhum deles me salvou. Foi o Cordeiro de Deus que morreu na cruz. É por isso que quanto mais verbalizamos o seu nome, mais o mundo espiritual se move em nosso favor. Só para eu me alegrar muito aqui esta noite, diga comigo: Jesus. Esse nome tem poder, igreja. Eu lembro quando eu era menininho, meu pai, antes de falecer, meu pai morreu quando eu tinha 12 anos, pastores, obreiros. Mas meu pai me ensinava desde menininho, eu nasci num lar cristão. Ele dizia: filho, se algum dia tu tiveres algum embate no mundo espiritual, te aparecer algum espírito para atormentar ou qualquer coisa, clama o sangue de Jesus. Irmã, eu pensava que o sangue é que tinha o poder, mas o sangue era de um homem. O sangue tinha glóbulo vermelho e glóbulo branco. O sangue foi vertido, o sangue era inocente, mas não é o sangue, é o nome de quem derramou este sangue. Se você clamar o sangue tem poder, não ocorre nada, mas quando você coloca o verbo na frase, muda tudo. Você diz: o sangue de Jesus tem poder, e o inferno treme na hora. Eu lembro que apareceu um demônio para mim. Aos visitantes, não se escandalize, o mundo espiritual é real. Apareceu um espírito maligno dentro do meu quarto. Eu lembrei do conselho do meu pai quando eu encontrei forças para gritar. Eu gritei: o sangue de Jesus tem poder. Na mesma hora, aquele espírito maligno desapareceu, porque o nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é maravilhoso. Por isso eu aconselho os mais jovens: pregue Jesus. Pregue Jesus. Só o nome já tem poder. Não há quem não conheça este nome no céu, na terra e no inferno. Não há quem não trema diante deste nome. Quem conhece sabe que este nome é o nome sobre todos os nomes. Mas veja, o primeiro texto apresenta um menininho indefeso nascendo, vai receber o nome de Jesus. O segundo texto aparece o Cristo glorificado com o mesmo nome, mas agora que está acima de todos os nomes. Por que, pregador? Qual é a razão, ou quais são as razões pelos quais o nome de Jesus está acima de qualquer outro nome? Eu vou lhes mostrar 4 razões esta noite, rapidinho, para você glorificar a Deus comigo nesta noite. Escuta, igreja querida. A primeira razão pela qual o nome de Jesus está acima de todo nome é por causa da identidade do nome. O nome é o nosso cartão de visita. E a Bíblia diz, irmãos, que vale mais ter um bom nome do que muito ouro e muita prata. O teu nome vai na tua frente. O teu nome diz quem você é, o que você faz, o que você fez, o que você tem, com quem você casou. O teu nome é a tua identificação, a tua identidade. Então o que tem poder não é o J. O que tem poder não é o E. O que tem poder não é o S, não é o outro S, não é o U. Os americanos dizem Jesus.
Os espanhóis falam Jesus, os portugueses dizem rapidinho Jesus, mas nós brasileiros dizemos Jesus. Não é o J, não é o E, não é o S, não é o U e não é o outro S. O que dá poder a este nome é quem Ele é. E eu quero apresentar rapidinho, lembrar a igreja quem é o Jesus que nós adoramos, quem é o Jesus que está aqui nesta noite, através do seu Espírito. Quem Ele é, pregador? Ele é o Filho de Deus. Aleluia. Ele é o Filho de Deus, adorado pelos anjos, exaltado por arcanjos, venerado pelos anciãos, que levantam dos tronos e jogam a coroa diante dele e dizem: digno é, Senhor, de receber o poder, a honra e a glória para sempre. Exaltado pelos seres viventes, um como leão, um como bezerro, um como águia voando e um como homem. Exaltado por todo o céu. Quem Ele é? Ele tem os pés como latão reluzente ou bronze polido em outras traduções. Sua veste é branca e comprida, representando sua santidade e pureza. Seus olhos são como chama de fogo. Seu cabelo são como a branca lã e a branca neve. Da sua boca sai uma espada de 2 fios, representando a justiça de Deus. Aleluia! Ele é maravilhoso, Ele é bonito, Ele é belo, Ele é lindo. Não há outro ser como Ele. O céu entra em festa quando Ele volta para casa depois de morrer e ressuscitar, porque não há ninguém como Ele. Quem Ele é? Ele é o Filho de Deus. Ele é pregador, Ele é o Filho do homem. Em um dia Ele é o Filho de Deus, vestido de glória e majestade, glória dos pés à cabeça. No outro dia Ele é um embrião de meio centímetro dentro do ventre de uma mulher pura. Quem Ele é? Ele é o Filho do homem. Na condição de Filho de Deus, Ele tem uma vestimenta real. Na condição de Filho do homem, não teve roupa para colocar nele, foi panos de trapo em uma manjedoura. No céu tinha trono, na terra manjedoura, dentro de uma estrebaria. No céu, como Filho de Deus, é pés brilhantes, reluzentes. Na terra, é pés empoeirados da poeira da praia, onde Ele andava pregando, anunciando e curando todas as enfermidades de entre o povo. Ele é o Filho de Deus, mas Ele também é o Filho do homem. O inferno treme com qualquer das expressões, porque ele sabe que como Filho do homem, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Mas como Filho de Deus, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Mas como Filho do homem, ele carregou a cruz até o fim, se entregou lá no Calvário, 100% homem lá, mas ele entregou, derramou todo o seu sangue, venceu como Deus, venceu como homem. O inferno está derrotado pelo poderoso nome de Jesus. Só quem pode glorificar a este nome, levante as mãos por um momento, levante as mãos por um momento e agradeça a Jesus pela vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é pregador, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho do homem. Terceiro lugar, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o servo sofredor. Isaías olha numa visão profética e diz que Ele não tinha aparência, não tinha formosura. Ele foi moído, foi transpassado, como uma ovelha muda perante aqueles que a tosquiam. Ele foi levado ao matadouro. Ele diz que quem passasse pelo Calvário ia balançar a cabeça negativamente, cuspido, esbofeteado, costas dilaceradas, rosto deformado de tanto apanhar. Pegavam uma cana, um caniço e batiam na sua cabeça e diziam: profetiza quem o bateu. Ele fala daquele que bebeu vinagre. Escute, ao invés de água, ele queria beber água, ele estava com sede, mas deram vinagre misturado com fel. Escuta, igreja, quem Ele é? Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o servo sofredor, Ele é a ovelha muda. Ele é pregador, Ele é o Filho de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Ele é o Filho do homem. Quem pode dar glória a Deus? Ele é o Cordeiro de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Mas o mais lindo de tudo, Ele é o Cristo ressuscitado.
Primeira prova de que ele está vivo, o túmulo vazio. Num dia como este, domingo de manhã, as Marias vão ao sepulcro, pastores, obreiros, elas vão ao sepulcro preocupadas como vão tirar a pedra da entrada da caverna, do sepulcro onde Jesus está sepultado. Elas têm uma surpresa porque o anjo de Deus já tirou a pedra e ele está sentado sobre ela, e ele olha para elas. Elas olham para ele, seu aspecto, diz a Bíblia, é como um relâmpago. Escute, igreja, eu estou falando do teu Senhor, daquele que mudou a tua história, mudou a tua família, que salvou você quando você não tinha mais esperança. Eu estou falando do nome, sobre todo nome. Ele está sentado na pedra. E ele olha para elas, para as Marias, e diz: irmãs, filhas, não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus, mas ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. No meio do caminho ele aparece a elas. Elas o glorificam porque vem Cristo vivo. E ele diz: ide anunciai aos meus discípulos que eu vou me apresentar na Galileia. Elas encontram Pedro e João e conversam com ele. Tem a notícia para ele de que Jesus está vivo. Os dois correm ao sepulcro. João para na entrada do sepulcro, mas Pedro não se contenta. Pedro não se contenta, dá licença, pastor Valmir. Eu imagino ele descendo na cova, descendo na caverna, descendo no sepulcro. Ele desce as escadarias, e quando ele chega lá, sabe o que ele encontrou? Ele não encontrou os pés machucados da via dolorosa, ele não encontrou as costas dilaceradas, ele não encontrou a coroa de espinho na cabeça que lhe feriu e lhe machucou bastante. Ele não encontrou um homem torturado, machucado, destruído. Ele encontrou os lençóis removidos, porque a morte não pôde detê-lo. Ele não estava mais na cova, ele não estava mais no sepulcro, ele está vivo. Quem pode dar glória a Deus? O túmulo está vazio. É por isso que a igreja já tem que vir para a igreja cheia. O povo de Deus tem que vir alegre. Por que, pregador? Porque nós somos a única organização religiosa que sente a presença do teu líder. Já viu algum budista dizer que sentiu a presença de Maomé? Já viu algum islamita dizendo aleluia? Já viu algum budista dizer: olha, eu fui na reunião hoje e senti a presença de Buda? Mas eu nunca vi um crente que entra na igreja de coração aberto, sem sentir nada no final do culto. Não depende do pregador, não depende de quem vem cantar. Se Jesus está no culto, o culto é bom e não dá vontade de ir embora. Só quem pode dar glória a Deus, levante as mãos mais uma vez e glorifique ao nome de Jesus, ao nome de Jesus, ao nome de Jesus. As testemunhas oculares é a segunda prova de que Jesus está vivo. Portas e janelas fechadas de casa, o ministério, os discípulos reunidos, 10 obreiros, porque um tinha abandonado o ministério, Judas, e outro não estava em casa, Tomé. Jesus aparece e ele diz a eles: paz seja convosco, irmãos. Se alimenta com eles e sai, desaparece. Quando Tomé chega em casa, eles contam: olha, você nem imagina quem chegou aqui, quem esteve aqui em casa. Jesus está vivo, ele veio aqui em casa. Tomé diz: eu não acredito. Passa uma semana, Tomé agora está em casa, janela fechada, porta fechada. Jesus está mostrando agora que o seu poder não tem limite. Ele entra de novo na casa, diz: paz seja convosco. Tomé olha para ele e diz: Senhor meu e Deus meu, agora eu sei que tu estás vivo. Quem pode dar glória a Deus? Porque Jesus está vivo. Terceira prova de que Jesus está vivo é a presença dele no meio da igreja. O dia que nós pararmos de sentir a presença de Jesus na igreja, não faz mais diferença. A presença de Jesus é o nosso bem maior. Maior do que os nossos templos, maior do que as nossas organizações, maior do que os nossos títulos. Quando a presença de Jesus está em um culto, nós entramos tristes, saímos alegres, entramos cabisbaixos, saímos cantando, entramos lutando e saímos com a vitória na mão, porque Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa família e da nossa casa. Quem concorda com esta palavra e pode dar glória a Deus? Segundo lugar, o nome de Jesus
É o nome sobre todo nome, por causa da autoridade que o nome carrega. Se quem Ele é a sua identidade, a sua autoridade é o que Ele faz. Você crê que Jesus ainda faz coisas grandiosas? Ele disse: ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, vírgula, em meu nome. Em meu nome. Aleluia. Expulsarão demônios. Primeiro, o nome de Jesus nos dá poder para lutar no mundo espiritual. O nome de Jesus é mais poderoso do que qualquer força contrária. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. O que é falar em novas línguas? É o portal espiritual aberto para nós entrarmos. Falar em línguas, irmãos, não é o final da vida cheia do Espírito. Falar em línguas é o início. Quando Deus nos dá o prazer, a alegria de falar em línguas, Deus está nos convidando para entrar no rio do Espírito de Deus. Deus está dizendo: entra, a porta está aberta. Eu quero te revelar aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem. Falar em línguas não é o final, é verdade ou não é, obreiros? O final, o falar em línguas é o start. Eu vejo Pedro cheio do Espírito Santo, dominado pelo Espírito no capítulo 2. No capítulo 3 eu vejo um Pedro diferente do que era, cheio de Deus, indo orar às 3 horas da tarde. Tem um coxo de nascença na porta de entrada do santuário. Ele estende as mãos pedindo esmola. Pedro diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E na mesma hora o homem começou a andar. Falarão novas línguas. Irmãos, até para falar em línguas, até para ser cheio do Espírito, é no nome de Jesus. Esse nome é extraordinário, irmãos. Eu tremo ao ouvir esse nome. O saudoso pastor Luiz Antônio, a mensagem dele era cristocêntrica sempre. Os pastores que Deus usou, que Deus continua usando, eles falam de Jesus. Jesus tem um poder como nenhum outro personagem bíblico. A palavra de Deus é extraordinária, eu sei, mas todos eles apontavam para Cristo, todos eles caminharam por causa de Cristo, todos eles esperaram a vinda do Messias, eles anunciaram que ele viria, e ele veio numa estrebaria, numa manjedoura, simplesinho, humildezinho, mas agora ele tem o controle do céu e da terra. Se assenta no globo da terra, sobre o globo da terra. O céu é um banco pequeno para descansar os seus pés. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, no nome de Jesus. Beberão coisas envenenadas. Escuta, irmãos, por favor, ouçam-me. O texto que Jesus está dizendo aos discípulos, que eles pegarão serpentes, que eles beberão veneno. Escute, igreja, isso aqui é muito importante. Não é para nós tentarmos a Deus. Esse texto fala de livramento. Quando entrar em contato com o perigo, o nome de Jesus é livramento sobre vocês. Eu me lembro de um culto, a irmã Maristela estava pregando. De repente entra alguém desesperado na igreja e diz: olha, o filho da irmã Eunice sofreu um acidente agora e cortou o pescoço, estava de moto. Nós estávamos no culto, a irmã mandou a igreja se colocar de pé, nós nos colocamos de pé e começamos a orar, começamos a chorar e dizer: Jesus, tem misericórdia. Antes do final do culto, alguém entrou na igreja de novo e disse: olha, o filho da irmã Eunice está fora de perigo, não vai mais morrer. Por quê? Por causa do nome de Jesus. Eu conheço o poder desse nome, pastor, com toda a humildade. Eu conheço o poder desse nome. Quando o Nicolas foi nascer, cordão umbilical enrolado no pescoço, no hospital aqui em Estância Velha,
Eu encontrei um quartinho escuro no hospital, dobrei o joelho. Eu não me lembrei do meu pai na hora, não me lembrei da minha mãe, não me lembrei de Abraão, Isaac, Jacó, Josué, Moisés. Entenda, eu não estou desprezando ninguém, eu estou mostrando a grandeza de Jesus. Eu não lembrei de ninguém, eu só lembrava do nome de 5 letras que está acima de todo nome. Eu encostei o rosto no chão, pastor, e chorei e disse: Jesus. Só quem já sentiu o poder do nome de Jesus aqui. Irmão, tem uma palavra de Deus para a tua vida. Deus está abrindo os caminhos, aplanando as estradas para o teu ministério. Deus está cuidando de todas as coisas, porque tem coisas que fogem do teu alcance. Faz a tua parte que eu faço a minha, filho. Mas saia daqui com o coração leve e descansado, sabendo que eu estou na tua vida, diz o Senhor. Só quem pode adorar a este Jesus, levante a mão e glorifique a este Jesus. Me deu uma vontade de adorar este Jesus. Faz um ré maior aí, filho, por favor. Me deu uma vontade de adorar este Jesus. Ele é maior do que todas as coisas. Aonde está sentado? Se você puder fechar os seus olhos. O trono e ao Cordeiro. Se você puder, adore a este Jesus. Ele agarra e olha o poder do Cordeiro aqui esta noite. É o poder do nome de Jesus. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus. Se você puder levantar as duas mãos para adorar este Jesus. Poderoso Deus, cante, louve a este Jesus que salvou a tua alma. Quando o Miguelzinho, meu filho mais novo, nasceu, ele ficou na UTI, pastores. Problemas respiratórios. Adivinhe quem eu lembrei? Pegava ele e botava no meu peito aqui, pastor, cheio de aparelhagem no narizinho, na boquinha dele. Coração partido, eu ficava brincando com ele, mas quando eu saía do quarto do hospital eu desabava. Um dia uma moça, nunca vi, chegou lá fora do hospital e disse para mim: moço, não chora, Deus vai te dar vitória. Eu não lembrei de ninguém, eu só lembrava daquele nome de 5 letras e dizia: Jesus, olha pelo Miguelzinho. Tem momentos que não adianta, irmãos, ninguém pode nos ajudar, é só Jesus. Quem entrou aqui nesta noite e sente que é só Jesus para lhe ajudar, eu tenho uma notícia boa. Quando é só Jesus é que o negócio ficou bom, porque com Jesus não tem derrota, com Jesus não tem perda. Se Ele te faz perder, é porque Ele tem algo melhor preparado, se não na terra, mas no porvir. Mas Jesus não fica devendo nada para ninguém, Ele é fiel. Só quem pode adorar o nome deste Jesus. Sinta a presença deste Jesus aqui neste santuário. É a identidade do nome de Jesus que faz o inferno abalar. Quem Ele é? Ele é o Filho de Deus, o Filho do homem, o Cordeiro de Deus, o Cristo ressurreto. Segundo lugar, é a autoridade do nome de Jesus. Ele faz o que ninguém faz. Alguém aqui já foi curado por Abraão? Eu nunca vi pregador curar. Eu vejo o pregador ser instrumento de cura, porque quem cura mesmo é Jesus.
Para quem pode glorificar o nome de Jesus, levante a mão e glorifique a Deus. Ele tem o nome acima de todos, por causa de quem Ele é, por causa do que Ele faz. Em terceiro lugar, por causa da acessibilidade do nome. Eu amo Jesus, irmãos, sou apaixonado por Jesus, porque apesar de sua grandeza, Ele se fez pequeno. Apesar de ser Deus, Ele se fez homem. O texto de Paulo diz isso, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes, e é tudo de forma voluntária, espontânea, aniquilou-se a si mesmo. Tomou forma de servo, fez-se parecido com os homens, é tudo por vontade própria, ninguém o obrigou. Mas Ele é acessível. Eu lembro de um dia na Bíblia que Ele está em Jericó, passando por Jericó, há uma multidão em volta dele. Imagina a glória de Deus se manifestando. Imagine, irmãos, uma reunião em que Jesus está presente, a multidão glorificando. Imagino eu, de repente, alguém ouve o barulho da multidão e pergunta: quem é que está passando? Alguém olha para o cego Bartimeu que está clamando, e diz para ele: olha, quem está passando é Jesus de Nazaré. É alguém que enxerga, pastor Manuel, mas enxerga menos que o cego. O cego diz: não é só Jesus de Nazaré. Quando as pessoas afirmam para ele quem está passando é Jesus de Nazaré, eles estão dizendo: é o filho de José, o carpinteiro, é o filho da dona Maria, é o carpinteiro, é aquele que anda pregando por aí, é homem como nós. O cego enxerga mais do que aqueles que têm visão e diz: não é só Jesus de Nazaré. E ele grita: Jesus, filho de Davi. As coisas de Deus não se vê com os olhos carnais, se vê com os olhos espirituais. O cego não enxergava nada, mas ele deu uma lição para quem enxergava. Eles disseram: olha, quem está passando aí é o filho da irmã Maria, quem está passando aí é o filho de José o carpinteiro, quem está passando aí é o pregadorzinho da seita dos nazarenos, quem está passando aí é mais um homem como qualquer outro. Ele disse: não, quem está passando aí é a raiz de Jessé, é a estrela da manhã, é a semente de Davi. Quem está passando aí é o leão da tribo de Judá. Quem está passando aí é o alfa e o ômega. Quem está passando aí é o Cordeiro de Deus, é o verbo encarnado, é o verbo vivo, é a palavra poderosa. Quem está passando aí é o Criador do universo. E ele grita: Jesus, filho de Davi. O que me impressiona é que Jesus, ao invés de ir até o cego, ele diz: manda ele vir até mim. Irmão Johnny, meu amigo, é interessante isso, porque Jesus foi a pessoas que tinham mais condições do que o cego. Eu imagino alguém dizendo, isso é conjectura minha: Senhor, por que mandar ele vir se ele não sabe andar sozinho, ele não pode andar? Eu imagino Jesus, eu conjecturo, não está na Bíblia, eu conjecturo Jesus olhando, dando um sorriso e dizendo: ele não pode, mas se ele tiver coragem de vir, ele vai poder a partir de hoje. Para que mandar ele vir, Senhor, se ele não pode enxergar? Vai ser a última vez que ele vai andar sem enxergar, se ele tiver coragem de vir até mim. Jesus é acessível, irmãos. Jesus não tem muito protocolo. Ele mesmo disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus não é o Deus dos ricos somente. Jesus é o Deus dos ricos, mas Jesus também é o Deus do pobre. Jesus é o Deus que entra numa igreja linda como essa, mas é o mesmo que está lá no Paraguai, na Amazônia, na África, naquelas choupanias que não tem piso. Os irmãos têm que ajoelhar no barro, com fome às vezes porque comeram uma vez no dia. Jesus, o mesmo que está aqui, está lá. Ele não é exclusivista, ele é acessível. Jesus é um pregador humilde, irmãos. Ele prega para multidões, mas quando enxerga uma mulher necessitada no poço de Jacó, ele diz a ela: me dá de beber. E ela diz: olha, eu não posso te dar de beber, tu não conhece a história. Ele diz: olha, ela diz para ele: eu não tenho com que tirar a água além do mais. E ele diz: olha, se tu soubesse quem contigo fala. Se tu soubesse quem contigo fala. Jesus é acessível, irmãos. Você já notou que quando você precisa de Jesus, você não fica medindo as palavras? É verdade ou não é, irmão? Nós estudamos no seminário, nos cursos, retórica, oratória.
erudição, ou não é, pastores? Mas quando nós falamos com Jesus é na simplicidade, é filho e pai. E aí nós choramos, esquecemos o conhecimento, dizendo: Jesus, me socorre, por favor. Quem já orou assim? Levante a mão. Alguma vez, quem já orou assim de madrugada? As irmãzinhas que oraram: irmã, eu sei como é que é, porque eu entrava bêbado em casa, eu ia dormir, mas muitas vezes antes de dormir, a irmã Genesi conheceu minha mãezinha, eu ouvia minha mãezinha orando, irmão João, e dizendo: Jesus, salva o meu filhinho, mas dele um pregador do evangelho, não deixe ele morrer. O mundo escuta mamãe e papai, enquanto você chora na terra para Jesus, Jesus te ouve no céu e está pronto para te dar o livramento. Quem crê nesta palavra profética, levante a mão e dê glória a Deus. Se coloque de pé comigo, por gentileza. 4 razões pelas quais o nome de Jesus está acima de todo nome. Primeiro, por causa da sua identidade. Segundo, por causa da sua autoridade. Terceiro, por causa da sua acessibilidade. Quarto, por causa da sua grandiosidade. O povo de Israel tinha um nome para cada momento. Era Jeová Jiré, era Jeová Shamá, era Tzidkenu, era Jeová Shalom, era Jeová Nissi, Jeová Rafá. Agora, se você precisa de paz, é o nome das 5 letras. Se você precisa de cura, é o nome das 5 letras. Se você precisa de libertação para a tua família, é o nome das 5 letras. J-E-S-U-S. Jesus é o nome mais poderoso, mais lindo, mais extraordinário que existe. Só quem precisa deste Jesus, levante as duas mãos ao céu. Queria pedir para você que levantou as suas mãos, reconhecendo que precisa muito de Jesus, vem aqui diante do altar para nós orarmos juntos. Se o pastor permitir, eu gostaria de pedir especialmente que os obreiros ungissem as mãos.